Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Zona 2 Inspira. Esse quadro é um quadro que a gente fala de histórias de superação, pessoas com histórias de superação, tanto na vida quanto no esporte. E hoje nosso primeiro episódio está em casa, né, Igor? Tudo em casa aqui. No primeiro episódio com o nosso amigo Igor Avelino, que tem uma história muito legal para contar para vocês e que sirva de inspiração o nosso Zona 2 Inspira. Igor, o que é que aconteceu no último sábado, dia 5? Foi 5? 5 de abril de 5 de 2025. abril, foi 5 de abril. Afonso, assim, a gente sempre quando conversava, eu queria muito ter feito uma prova de longa distância, né, 70,3 para cima, na minha cidade. Então, assim, desde que eu comecei no triatlo, vinha me desafiando, isso daí é recorrente, mas infelizmente eu ainda não tinha essa prova e não tinha nenhuma perspectiva de ter essa prova, a não ser o nosso amigo Pete. Ele faz o Pitman, né? Pitman. E aí, num desses Pitmans, eu me inscrevi numa primeira oportunidade e, infelizmente, na semana que eu ia fazer, eu tive um problema de saúde, eu não consegui, então até que eu fui ser staff de vocês, né? É verdade, no revezamento que a gente No fez. revezamento. E eu ia fazer solo, né? Então, assim, não deu. No outro ano, eu tentei novamente, só que fui, vamos dizer, negligente na minha preparação. Não fiz o meu preparatório ideal para o dia da prova, e no dia da prova eu paguei o preço. Quebrei nos 67 de bike, mais ou menos, e fiquei com aquele gostinho amargo na boca, né? Então, eu resolvi esse ano, infelizmente, né? Eu não vou conseguir fazer o full, que já estava sendo 1º de planejado. junho de 1º de junho 2025. Né? de 2025 eu não vou conseguir fazer por motivos pessoais E profissionais, e né? profissionais. E aí eu queria me dar isso de presente, né? Então, eu tinha conversado com você e aí eu falei, cara, eu vou arriscar uma prova. Não estava preparado, não estava treinando, não estava nada, mas eu queria ter essa prova no meu currículo, assim, de fazer uma prova na minha cidade. Então, eu pedi o staff da minha esposa e do meu filho, Que é o então melhor staff que tem, né? Sem dúvida resolvi nenhuma. fazer isso. Então, assim, não falei muito para ninguém, falei para você e para pouquíssimas pessoas, porque eu queria ser uma prova para mim mesmo, né? Um desafio pessoal meu. Então, foi uma E, e, prova com- bem interessante. e como é que foi a prova aí? Porque sábado estava muito quente, né? A gente estava pedalando lá do outro lado da ponte. Como é que foi a logística? Como é que você fez essa prova aí? Onde foi a natação? Como é que foi essa logística aí? Até para quem tem curiosidade e tiver interesse de fazer uma prova, seja ela na distância que for, né, Igor? Porque não Sim, sim. precisa ser uma prova oficial, né? O triatlon é isso, é nadar, pedalar e correr, né, Igor? É Então, isso e aí. como é que foi a logística dessa prova? Como é que foi, que horas largou e como é que foi toda essa logística? Então, qual foi o desenho que eu fiz, né? É uma prova que é basicamente o que o Pitman era, né? Só que com algumas ressalvas por conta de segurança. Então, como eu estava sozinho, não existia um pelotão, não existia uma equipe, enfim, ponto de hidratação, balizamento de retorno, nem nada, eu resolvi usar os padrões que hoje a gente utiliza para treino. Então, eu nadei ali na Ponta Negra, fazendo ida e volta, né? Então, até completar 1.900, saí da Ponta Negra, a mesma transição que todo mundo faz nas provas de Estacionamento triatlo, recuado. estacionamento recuado. Graças a Deus o Pete estava lá treinando, já Olha aí. deixei lá Já minha. deixa o agradecimento aí pro É isso Pete, aí, né? Pete, obrigado pelo suporte, né? Eu usei o cavalete dele, tudinho da estruturinha dele para deixar menos tempo possível na parte de transição. Transição. E aí peguei a bike e fui para pedal. Aí o pedal eu já fiz saindo da Ponta Negra até o outro lado da ponte. Quando eu cheguei no outro lado da ponte, eu fiquei dando zerinho, né? Certo. Naquele Então, percurso de 10,5 km ali, né? isso, que aí deu certinho, por incrível que pareça, deu Deu certinho, certinho, né? 90 quilômetros. Então, assim, para quem tem dúvidas se tem logística, dá para fazer, pessoal. E com ponto de hidratação no posto, No né? posto. Aí vem o pessoal do staff, que é muito importante. Eu já me policiei a me hidratar pouco, né? Dar dosagens menores na parte de hidratação. Mas gel já venho bem abastecido, só que falta um Gatorade, alguma coisa assim de hidrólitos a mais, né? Então, assim, Sim. num desses pontos que eu utilizei o posto, que é o segundo posto que todo mundo utiliza lá para fazer a sua base para sair para o pedal,
A minha esposa ficou lá e ela... Utilizou como base, né? Utilizei como base. Aí eu passava, ela já sabia que eu estava passando, eu ia lá e pegava o Gatorade e seguia o trajeto. Isso para a bike. Quando eu cheguei para fazer o percurso da corrida, aí o posto era a base, fiz a transição, deixei a bike e saí para a corrida. Aí a corrida eu fiquei dando zerinho de mais ou menos 6, que é até o posto da fiscalização. Sim. Ali, e volto, né, até o próximo retorno. Então dá ali uma média de uns 6, quase 7 quilômetros. Então deu 3 voltinhas ali, deu bacana. Legal. Igor, a gente sabe que o nome do quadro já diz, né? Zona 2 Inspira. Então a gente, pelo menos quem está assistindo, imagina que não foi só essa curiosidade, né, de fazer a prova. Com certeza teve algo a mais, teve um significado a mais para você fazer essa prova e que sirva de inspiração para os outros. E eu queria saber o que é que passou na tua cabeça durante a prova e qual foi o real motivo assim, de fazer essa prova, de superar, porque passar algumas horas nesse calor sacrificante, fazendo uma prova dura como essa daí, né, aqui na cidade de Manaus, realmente é uma coisa interessante e, como eu falei, sacrificante, né? E o que é que te motivou realmente e o que é que passou na tua cabeça ali, essas horas aí de prova? Cara, eu acho que todo mundo passa por isso, assim, numa prova dessa, assim, você pensa tudo que é possível de fazer, pensa na vida, pensa no que você faz no dia a dia, pensa na sua família. Pensa em Deus, geralmente, né? É uma coisa que eu cantei, aproxima muito a gente, né? Eu orei bastante, porque o que acontece? Numa prova dessa você não utiliza recurso tecnológico, né, que é o fone de ouvido. Eu estava com meu celular, só que eu não levei fone de ouvido. A minha esposa preferiu que eu tivesse com o celular comigo, que se acontecesse alguma intercorrência, já tinha como ligar, né? Eu tinha como ligar. Mas eu não estava com fone de ouvido. Então, assim, em alguns momentos eu falei, cara, por que eu não levei esse fone? Pelo menos assim. Mas, pô, orei bastante. Mas, assim, de fato, o que fica é aquela questão, assim, de você quebrar alguns paradigmas seus, né? Alguns desafios pessoais. Porque eu não estava na minha melhor condição física, eu não estava treinando, eu paguei na corrida, literalmente, inclusive já peguei meu puxão de orelha, paguei na corrida porque eu não estava treinando a corrida por conta de não ir fazer uma prova específica. E eu criei uma prova específica para mim me desafiar. Igor Man. Igor Man. Inclusive a medalha, se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram, tá? Minha esposa mandou fazer o Igor Man. Legal. Então, assim, eu posso dizer para vocês que, assim, foi mais uma questão de superação minha comigo mesmo, porque fazer uma prova em Manaus é complicado. Tanto é que a gente teve aqui o Challenge há muito tempo atrás. 2016, quase 10 anos. Infelizmente eu não fiz, eu ainda não estava dentro do triatlo. Eu tive essa oportunidade de fazer uma prova muito boa, inclusive. E dura, né? Duríssimo. Então, assim, e aí eu via o Pitman acontecendo, que poucas pessoas aderiram a isso. O último 11 pessoas. Inclusive eu faço vamos fazer um comentário aqui, que se tiver um Pitman novamente, que já tem um ano que não tem. Isso. Então, assim, por conta da baixa procura, não tem uma estrutura mega, não é isso o foco do negócio, mas assim, para quem fez e quem gosta de fazer esse tipo de prova, cara, é bom para você se desafiar, para você se conhecer dos seus limites e superar eles. Então, assim, para mim foi uma superação fazer isso, e eu vou te falar, eu consegui muito por conta do staff que estava comigo. Porque se não tivesse staff, com certeza eu tinha parado. Com certeza. Então, assim, eu só fiz o que eu fiz porque tinha pessoas me apoiando. E aí você se tornar exemplo para essas pessoas que você estão ali te olhando, te apoiando. Pô, meu filho estava lá me acompanhando. Então, assim, sabe? Minha esposa estava lá comigo e com uma bebê pequena em casa, entendeu? Então, assim, você vê que as pessoas se movimentaram para fazer você realizar um sonho e você se tornar exemplo para essas pessoas. Pô, isso verdade. É uma coisa que não tem preço. Falam de futebol, mas eu falo, não é só triatlo. Né? Não é só triatlo, não é só triatlo. Cara, até porque você não treina, você não faz esse tipo de prova só para você, cara. Tem tudo uma logística envolvida, você viaja com a sua família, eu só viajo com a minha família. Então, não tem como, cara. E ninguém cruza aquela linha de chegada sozinho. Isso. Essa é a maior verdade, a maior máxima aí do triatlo que eu acredito em muito, né? E que sirva de inspiração para vocês. Esse quadro ele é para isso, para inspirar pessoas, inspirar
todo mundo que está assistindo, que está começando, os experientes, que sirva de inspiração essa história e que lembre que o triatlo muitas vezes você não tem condições de fazer, não tem condições de viajar por conta de trabalho ou até condições financeiras, a gente sabe que é um esporte caro, mas que sirva de inspiração, que não precisa de nada disso, basta força de vontade, treinamento, sacrifício, dedicação, que você consegue conquistar seu objetivo, né, Igor? É, isso com qualquer coisa na vida, né? Então não é só a gente traz muito para o esporte porque é o que a gente vive. É o que a gente vive. Mas não, independente do triatlo, né, qualquer coisa na vida, se você se dedicar, né, se você botar força de vontade, disciplina, as coisas vão acontecer. É verdade, pessoal. Então, que sirva de inspiração. Esse foi o nosso primeiro episódio do Zona 2 Inspira, que vai ser também um quadro semanal. Fiquem ligados aí. Valeu!